Provavelmente daqui a 9 dias será realizada a sabatina na comissão específica do Senado, sabatina com o indicado por Lula para a vaga de Lewandowski no Supremo, o advogado Cristiano Zanin. E o Alcolumbre deu esse sinal, Rodrigo Pacheco ouviu isso do Alcolumbre e tornou pública a intenção de que seja no dia 21. Portanto, na quarta-feira da semana que vem. E até lá, claro, o Zanin faz aquele périplo. É uma coisa um tanto quanto constrangedora, né? Quando o indicado vai ao Senado. E não é nem que ele conversa com grupos, ele visita gabinetes. E muita gente ali tem processo no Supremo, ou tem risco de ser processado, há uma denúncia que pode virar no processo, o sujeito pode se tornar réu, a denúncia pode ser aceita, né? E essas pessoas têm interesse, portanto, no que cada ministro do Supremo fará com relação a isso e aquilo, particularmente com relação aos seus processos individuais. Então é um negócio constrangedor, não deveria ocorrer. Ocorreu com todos, todos vão lá, fazem o beijamão e pedem o apoio e ficam sujeitos, claro, à contrapartida. Claro que eu apoio, aliás, espero que o senhor esteja lá quando for decidida aquela questão, ao interesse meu ali, aí, sinceramente, aí suja tudo. Fica uma coisa promíscua, né? E todos fizeram esse caminho, vão lá, tal. O Senado é quem confirma, quem diz sim ou não a indicação, só disse não lá no governo do Floriano Peixoto. E o Floriano Peixoto não teve dúvidas em ele fechar o parlamento e ameaçar o Supremo, né? Mas era um outro momento, né? O segundo presidente da República Brasileira sucedeu ao Deodoro, e o Deodoro renunciou, né? O primeiro presidente brasileiro renunciou, e os dois primeiros foram militares, né? Então, nunca mais disse não, em todas as circunstâncias, numa situação de democracia plena, ditadura. O Senado sempre disse sim, sempre chancelou a indicação do presidente. E nos últimos tempos, porém, um Senado com mais poder, um Congresso com mais poder, o que é normal e ótimo, né, numa democracia, que o Congresso tenha poder, tenha independência, mas, por outro lado, ninguém conseguiu impedir esse périplo, impedir essa situação constrangedora, né, do indicado ir lá. Não deveria, falou, não tem contato, virá no dia da sabatina, responderá às perguntas e depois o Senado decide se é sim, se é não, não é? Essa coisa de fazer campanha é ruim porque há interesses em jogo e esses interesses depois podem até não ser atendidos, né? Mas fica a expectativa e uma cobrança prévia, né? Claro que eu apoio, espero, e é sempre assim, não é? Olha, eu apoio, mas... Não tem mas. Claro que eu apoio e espero que quando o senhor estiver lá, que seja decidida aquela questão, porque com o seu saber jurídico, né? Com a sua decência, eu sei que o senhor vai tomar a posição correta, quer dizer, já vira uma cobrança a priori, né? Uma expectativa ali de que sim, claro que eu votarei no seu nome, apoiarei e aprovarei o seu nome, vem acompanhado de um aguardo seu favor lá no Supremo. Tem de acabar com isso. Bom, mas isso tem sido parte, repito, todos que estão lá passaram por isso. Mas o fato é que chama a atenção a reação, inclusive dentro do PT, em movimentos que apoiam o PT, que apoiam o Lula,
Porque há uma reação da oposição que já era esperada, né? Já há até editoriais a respeito, que isso é uma afronta à República, porque ele foi escolhido porque defendeu o Lula, porque foi importante para que o Lula saísse da prisão e tivesse sua condenação em primeira instância e, portanto, automaticamente em segunda instância, a condenação anulada. E o Zanin sabe que teve essa importância, o Lula publicamente reconhece essa importância, a ponto de ter contrariado um compadre, um amigo, que é o sogro do Zanin, o Teixeira, Roberto Teixeira, que por questões ali do escritório de advocacia não tem mais relações com o genro e não apoiou essa indicação. Também aquele movimento lá dos advogados que apoiaram o Lula desde a prisão e que depois se reuniram, né, como um movimento de advogados que apoiavam a candidatura do Lula, o Prerrogativas, também aquele grupo não queria o Zanin. Mas, na oposição, veio a reação, um absurdo e tal. Bom, quando nós olhamos o processo que levou à escolha de cada um dos que lá estão, não há diferença nenhuma. O Gilmar Mendes era da Advocacia Geral da União, no governo Fernando Henrique. E foi indicado pelo Fernando Henrique como um companheiro de gestão. E tinha, lá nos seus primórdios como juiz, uma ligação muito forte com o PSDB. Depois ficaram amizades e tal, e essas ligações se ampliaram, mas outras novas foram feitas, foram construídas, né? Com outros partidos, com outros políticos, né? E o Marco Aurélio Mello foi indicado pelo primo, pelo Fernando Collor. Foi indicação familiar. E o Celso de Mello, indicado pelo Sarney, porque foi um pedido do Saulo Ramos. O Sarney ouvia o Saulo Ramos como uma consciência, né? Um sujeito que era o que dava a palavra final em assuntos jurídicos. E o Saulo Ramos falou, coloca esse rapaz aqui. O Sarney não teve dúvida, indicou o Celso de Mello. E todos que você olhar, o próprio Alexandre de Moraes houve uma influência muito grande do PSDB. Alexandre de Moraes chega à vida pública, tal, por intermédio do Geraldo Alckmin. Foi secretário do Alckmin. Então, não há novidade, não há nada de excepcional. Definitivamente, essa reação do tipo, isso nunca aconteceu, algo inaudito na República, que balela é essa? Todos eles vieram por uma proximidade, uma amizade. E no caso do Marco Aurélio, parentesco com o presidente da República, né? E na época teve a piadinha aqui, escolheu o primo e tal, mas né, nada de reações exaltadas, do tipo a República está sendo atacada e tal. O Zanin será bom ou será ruim? Não sabemos. E já há julgamentos a priori. Porque o que está lá na Constituição há muito tempo há uma exigência fundamental, mas que ela tem uma subjetividade que faz com que ela pode ou não pode ser cumprida. Então, o notável saber jurídico é diferente do notório. Por exemplo, o Zanin tem notório saber jurídico, é claro. Se ligarmos agora para qualquer grande
advogado brasileiro, jurista, acadêmico do direito. Qualquer um que conheça o trabalho do Zanin vai dizer, pô, ele é um excepcional advogado. Excepcional. Claro que ele tem um notório saber jurídico, não é? E não é todo mundo lá que tem notório, nem sequer notório, hein? Ele tem. Notável é outra coisa. É algo que basicamente você não encontra hoje no Supremo, porque essa exigência constitucional, por ser uma exigência cuja observação é subjetiva, ela abre margem para que não haja o cumprimento da exigência. Formalmente há o cumprimento. Na prática, porque o notável significa uma referência jurídica. Alguém que é citado nos julgamentos do próprio Supremo. Um autor cujo conhecimento da Constituição é tão superior à da maioria absoluta dos juristas e dos juízes, inclusive, dos magistrados, que aquele conhecimento é notável, está em livros que são consultados pelos ministros do Supremo, pelos juízes do STJ, pelos professores das melhores universidades de direito do Brasil. Referências, né? É um sujeito que o conhecimento da Constituição que ele tem e as teses que conseguiu desenvolver e que são permitidas exatamente pela subjetividade da Constituição, esses sujeitos são notáveis, são referências, são pessoas citadas, inclusive, em decisões da principal corte brasileira. Não é o caso de nenhum deles lá. Nenhum. Então, definitivamente não pode ser essa a objeção, né? Por quê? E ele tem notório saber jurídico mais do que grande parte dos atuais ministros do Supremo. Tá? O Alexandre de Moraes, por exemplo, tem notório saber jurídico. Alguns acham que tem notável também, porque ele escreveu livros a respeito e tal, mas aí é discutível se a exigência constitucional foi cumprida, se é uma referência para o mundo jurídico, o que ele escreveu. Não basta escrever. Depende do peso, da importância histórica daquilo que você escreveu, do marco histórico que aquele texto se torna. E não parece o caso. Mas que ele tem notório saber jurídico, tem. E o Zanin tem. Quanto à proximidade com o Lula, aí você vai ver no exercício da função de defensor da Constituição. É isso que você vai ver. Aconteceu até um caso engraçado com o Celso de Mello. Celso de Mello escolhido pelo Sarney. O Brasil tinha áreas assim, apesar da inflação, apesar do Sarney claramente não ter sido escolhido por ninguém, né? Nem pelo Congresso. A circunstância, a morte do Tancredo fez com que ele assumisse o cargo. Então havia muita desconfiança. Mas, ao mesmo tempo, eram ares contentes no país, né? Porque a ditadura havia acabado. E a imprensa que bravamente resistiu, alguns lá no começo eram meros apoiadores da ditadura, né? Mas depois, como aconteceu com muita gente por sinal, depois esses veículos passaram para a oposição. E aí, com novas direções, e foram corajosos, né? Mas já no governo Sarney você tem a possibilidade de exercer até ao limite a liberdade. Você tinha essa possibilidade. Então, havia um julgamento que interessava ao Sarney e a Folha cravou. O Celso de Mello vai votar com o Sarney. Foi indicado pelo Sarney, acabou de chegar, vai votar com o governo. Pode dar esse voto aqui como do governo. O governo ganhou. Porém, o Celso de Mello votou contra a posição do governo.
A posição do governo saiu vitoriosa no julgamento. Mas o Celso de Mello votou contra. E aí ele liga para o Saulo Ramos. E disse que votou contra. Teria dito, pelo que contava o Saulo Ramos, teria dito que votou contra porque a Folha disse que ele ia votar a favor. E aí ele quis demonstrar a sua independência e votou contra. Mas teria acrescentado, segundo o Saulo Ramos, teria acrescentado nessa conversa que votou contra também porque já sabia que o governo ia ganhar. Então não tinha problema. Ele votava contra, né? Desmontava lá a afirmação da Folha de que ele votaria a favor, mas o governo ia ganhar, então estava tudo em casa, tudo bem. E o Saulo Ramos, enfurecido, xingou o Celso de Mello. E rompeu definitivamente. Pô. Porque o que é isso? Você votou porque um jornal disse que você ia votar de um jeito, você votou do outro porque o jornal disse que você ia votar de um jeito. E ainda liga para dar explicação. Mas houve casos em que a atuação do juiz foi contrária aos interesses do governo. O juiz indicado, o caso do Joaquim Barbosa, né? No episódio Mensalão. Claramente, aquilo contrariou expectativas, etc. E ele fez muito bem, porque ninguém está lá como funcionário do governo. E uma coisa é uma gratidão pessoal, mas essa gratidão pessoal não pode determinar seu voto. Até porque cada um deles lá está para defender a Constituição. Para mais nada. Mais nada. Não é para defender suas ideias, não é para defender seus conceitos, suas concepções. É para defender a Constituição. Ainda que eles discordem. Um juiz do Supremo pode discordar do texto constitucional, mas ele tem de defender o texto constitucional. Ele é pago para isso. Olha, temos uma Constituição e vocês são os escolhidos para defenderem o texto constitucional. Essa é a função pública de vocês. São bem pagos, bem alojados, com muita mordomia, muito sossego, muitos privilégios, mas a função é essa. A missão é essa, defender a Constituição. Não o que vocês pensam. Mas, no próprio Supremo, tem ocorrido com tanta frequência a defesa de teses pessoais e a tentativa de aproveitar a subjetividade do texto constitucional para reescrevê-lo. Isso é muito perigoso, porque ninguém deu ao Supremo a função de constituinte, mas, insisto, de defensor máximo da Constituição. Não de constituinte. Eles não estão lá para reescrever a carta, eles estão lá para defendê-la. Então, muita gente dentro do PT, de outros grupos e partidos que apoiam o Lula, mas o Zanin não está ligado às causas do partido e ele não quer dizer o que ele pensa sobre aborto, o que ele pensa sobre isso e aquilo. Ora, pelo amor de Deus, o Zanin não está lá para defender o que ele pensa. É correto quando ele diz, não importa o que eu penso. Importa o que a Constituição diz. Por que a dificuldade para compreender o elementar do funcionamento da República, do Estado de Direito, da democracia e, portanto, das funções do Supremo, do Congresso, do governo? Todas elas definidas pela Constituição. Por que querem militantes? Ele não é um militante, ele é um advogado. E como advogado, a função dele era, e é, que ele ainda é advogado, e o seu escritório continuará funcionando, com a sua esposa, inclusive.
é defender seus clientes e ideias nas quais ele acredita. Não defender pautas partidárias. Ah, ele é indicado do Lula, então ele tem que apoiar as posições do partido do Lula. Ou apoiar as posições dos partidos que apoiam o Lula, do PSOL, do PCdoB, do PDT. Claro que não. O maior advogado do Brasil, da história brasileira, não quer dizer o melhor, né? Claro, o Brasil tem uma história de advogados formidáveis, né? Felizmente. Mas o mais importante do ponto de vista político, que é o Sobral Pinto. Um católico, não tinha qualquer ligação com o comunismo. Pelo contrário, rejeitava o comunismo como ideologia e, particularmente, o comunismo marxista. E esse sujeito fica sabendo que Luiz Carlos Prestes havia sido preso pela ditadura varguista. O que ele fez? Foi lá. O Prestes inicialmente resiste. Poxa, esse cara não concorda com as minhas ideias. Até que ele percebeu que aquele advogado não tinha de concordar com as ideias dele. Tinha de concordar com a defesa da liberdade e lutar contra a ditadura proto-fascista que estava instalada no Brasil, no varguismo. E ele defendeu Prestes. E a sua defesa foi fundamental. E o Prestes passou a ter um respeito gigantesco por Sobral Pinto. Nos anos 50, um grupo de militares tenta impedir a posse de Juscelino, um grupo de militares defende a posse de Juscelino. O Marechal Lott foi fundamental para que o Juscelino tomasse posse. E Sobral é, de novo, figura decisiva defendendo a Constituição, a liberdade, o voto, a escolha do eleitor. E aí Juscelino convida Sobral para ser ministro do Supremo. Olha como é que são as coisas. Parecido, aliás, com essa situação. E escolheu um cara perfeito. Né? Um sujeito que, se preciso, daria a vida para defender o Estado de Direito, a Constituição, a liberdade. Só que ele disse não para o Juscelino. Ele falou, não quero. Ele falou não. Não quis ser ministro do Supremo. Foi preso pela ditadura militar porque defendia vários daqueles que foram presos. Alguns depois desapareceram ou foram mortos, torturados. E lá estava ele já velhinho, com a sua coragem, defendendo a liberdade. Foi preso. E um coronel disse para ele, você tem de entender que nós estamos instalando uma democracia brasileira. E ele disse, não há democracia brasileira, só há democracia. É ou não é? Não há democracia a inglesa, a francesa, a brasileira. Só há democracia. Ele não precisava concordar com o Prestes, ele não precisava concordar com o Juscelino, ele não precisava concordar com aqueles caras que foram presos, torturados e mortos. Mas ele tinha como função primordial da sua vida defender a liberdade e, portanto, atacar a opressão, as ditaduras, os mecanismos opressores, as prisões arbitrárias. Foi a vida dele. Então, não importa o que o Zanin pensa sobre isso ou aquilo, porque nós não teremos lá um conselho de pensadores que vão decidir o que é melhor para o Brasil. Nós não temos lá um grupo de constituintes. Aquele é o corpo
de defesa da Constituição. Aqueles ministros juntos formam esse corpo guardião da Constituição. E é isso que ele será, é isso que ele tem de ser. Mas ficam cobrando. Ele não está ligado às causas partidárias. O que querem? Colocar militantes para defender causas? Não, não é esse o papel dele. O papel dele é defender a Constituição. Agora, vai ser bom ou não vai ser bom? Atuará sempre com independência, autonomia fundamentais? Saberemos. Mas julgar a priori, que sujeira, não sei o quê, ou então, não, de um lado, isso é inaudito. Não é. Aconteceu com todos eles. Do outro lado, não é um defensor das nossas bandeiras. Meu amigo, essas bandeiras têm de ser defendidas nas ruas, no parlamento. Aí sim, nos sindicatos, nas praças. Não no Supremo. É lamentável que o debate seja esse. O que a gente espera é que ele seja independente, correto, honesto e que tenha como baliza, parâmetro, não o que ele pensa, mas o que a Constituição diz. Ronald.